Olá, tudo bem? Eu quero aproveitar hoje, no início dessa live, enquanto o povo ainda vem chegando aqui, para mandar um abraço muito especial para todo mundo que está acompanhando nós na história. Eu quero em especial aqui, dizer que o Nós na História sempre acontece nas terças-feiras, 21 e 27. Hoje é a segunda semana que nós estamos fazendo nesse novo horário. Tem as Déboras entrando aí, ó, Débora e a minha filha Débora. Sejam bem-vindas. E na quarta-feira cedinho, às 7h30, já está disponível no YouTube. E quarta-feira cedo é o dia que eu envio o link, do Nós na História nos meus grupos de WhatsApp. Então hoje eu quero, no início dessa live, enquanto o povo está chegando, mandar um abraço super especial para as meninas do grupo do WhatsApp do vôlei. Tô com muitas saudades, a gente não tá podendo jogar, mas vai aí um abraço hoje bem forte, especial de saudades para vocês. Também quero enviar hoje, olha aí, tá chegando o Luiz Carlos, o meu primo lá de Campo Bom. Tá chovendo muito aí, Luiz? Aqui tá chovendo muito hoje. Então, como eu tava falando, quero mandar um abraço hoje para o pessoal que eu incomodo nas quartas-feiras do grupo do WhatsApp. Então tem o grupo também das voluntárias do Agulhas da Alegria, que são todas as voluntárias que produzem, de crochê, de tricô, coisas maravilhosas que a gente doa. Então para vocês também, gurias, um abração para vocês. Também um abraço para toda a mulherada da linha de transmissão dos nossos encontros das últimas sextas-feiras de todo mês, a nossa União Feminina aqui de Erechim, que nós nos reunimos sempre na última sexta-feira do mês. E quem está aqui nos ouvindo e é mulher e quer participar, me chama aqui no WhatsApp, me chama aqui no Instagram, que a gente pode conversar e você pode participar conosco dessas reuniões. São vagas limitadas, tudo dentro das restrições, mas também um abração para toda essa mulherada. Também para outros grupos que hoje, infelizmente, devido à pandemia, estão um pouco parados, mas tem os projetos do Escola da Vida, do Férias Missionárias, para toda essa galera aí, então, que eu incomodo lá, nos grupos do WhatsApp. Provavelmente travou. Ele provavelmente travou, está reconectando. Vamos, ver alguém que está aí. Pode me dizer se está ok ou se não está. Se for possível, até posso sair, recomeçar de novo. E como eu estava mandando, então, um abraço aí para os grupos do WhatsApp, também tem o grupo das queridas pastoras de todo o estado do BPC, que também eu coloco o link lá do Nós na História. Um abraço forte para todas vocês, muitas saudades, da gente se encontrar nos congressos e estarmos juntas. Então, queria aproveitar esse início de live para mandar esse abraço aí para todo mundo que eu incomodo nos grupos do WhatsApp, Aí tem mais gente que chegou, sim, a minha Débora disse que tá travando, que a imagem estava meio ruim, mas que tá voltando ao normal. A Dani tá dizendo que tá tremendo a imagem. Gente, hoje tá chovendo muito aqui em Erechim, a internet não tá boa o dia inteiro. Por mais que tenha uma internet boa, 5G, essas coisas, a localização aqui também dentro de casa, a gente procura estar num lugar melhor, mas infelizmente, hoje vocês vão me avisando aí, se está travando, se está bem, enfim, como é que tá. Então já mandei um beijo aí, um abraço forte para todo mundo, e aí tem mais gente chegando. A Débora me disse que está voltando normal, a Dani também, a Vera. Vocês vão me avisando, tá? Então hoje eu também quero lembrar que o Nós na História, ele tem o objetivo de te ajudar a entender a Bíblia e a conhecer o autor da Bíblia. Eu sempre falo isso aqui, pra gente poder entender que a Bíblia não é aquele livro antigo que não tem nada a ver com as nossas vidas. Quando a gente começa a estudar os personagens da Bíblia, e essa é a proposta aqui do Nós na História, eu trago histórias de personagens da Bíblia e através dessas histórias a gente vai entendendo a Bíblia. E a gente vai ver que muitos desses personagens viveram situações muito parecidas com o que a gente vive hoje, muitos conflitos,
muitas situações, não foram pessoas perfeitas, né? Foram pessoas assim improváveis muitas vezes como nós. E esse é o objetivo do Nós na História, da gente ir desmistificando, né, isso de que Bíblia é um livro antigo e que não tem nada a ver com as nossas vidas. Tem sim, alguns desses personagens, as suas vidas nos servem de alerta de coisas que nós não devemos fazer, escolhas que não devemos tomar, mas tem muitos personagens, muitas histórias maravilhosas de transformação, de superação, de arrependimento de pecados, de transformação de vida pelo poder de Deus e que a gente pode sim seguir como exemplos. E são personagens que construíram, né, um legado de bênçãos e que essas bênçãos chegam até nós hoje. E eu quero dizer uma coisa para vocês também, eu tô vendo aqui que tem mais gente entrando, a Kelly também, a querida amiga Kelly de Sarandi, tá chovendo muito por aí, Kelly? Aqui hoje foi um dia muito chuvoso. Então também quero dizer para vocês, né, que a gente tá no Nós da História, então estudando os personagens da Bíblia, e com essa intenção da gente conhecê-los. E o que eu ia dizer é que a Bíblia, gente, é um livro extraordinário e que nos dá, é o único livro que nos dá a honra, né, o privilégio de ter o seu próprio autor presente conosco durante a leitura. Sim, porque Deus, Ele está conosco através do seu Espírito Santo e é Ele que se encarrega, né, de ir nos revelando as passagens da Bíblia que muitas vezes a gente, né, diz que não entende, mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa palavra nos é revelada. E eu hoje, né, quero trazer para vocês uma personagem, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu estou, na verdade, relendo o livro de Josué. E eu tinha preparado outras personagens para trazer hoje aqui no Nós na História. Mas fazendo essa releitura do livro de Josué, logo no comecinho desse livro, no capítulo 2, então está aí, capítulo 2 do livro de Josué, é uma personagem do Antigo Testamento, nós vamos encontrar Raabe. Sim, Raabe, talvez é um nome diferente, um nome que também às vezes pode passar desapercebido numa leitura rápida. E o que aconteceu comigo mesma, né? Eu já tinha lido muitas vezes essa história, já admirava Raabe, essa personagem incrível, mas nessa releitura dessa semana aí, desse final de semana, do livro de Josué, eu pude assim ver Raabe novamente com outros olhos e eu fiquei realmente, né, com muita vontade de compartilhar com vocês hoje a história de Raabe. Então eu quero dizer para vocês, nesse começo de história, então, é bom a gente ler o capítulo 2 até o 6, porque o desfecho aí da história de Raabe acontece no capítulo 6. Também ela é mencionada em alguns textos do Novo Testamento e eu vou falando para vocês aqui no decorrer da história. Tem mais gente chegando aí, a Ana Batista, seja bem-vindo, bem-vinda. Então, a nossa personagem de hoje, Raabe, eu quero dizer para vocês que Raabe era uma prostituta cananeia que vivia em Jericó. E aí eu poderia, né, gente, ter começado um pouco diferente ou ter enfeitado este começo. Quem sabe eu diria para vocês que Raabe era uma cananeia que morava em Jericó e que fez uma escolha em sua vida, né, de uma profissão que talvez teve os seus motivos, né, que a gente sabe que quem escolhe ser uma prostituta muitas vezes atrás dessa escolha, né, existe uma história de vida ou um porquê dessa história, mas eu justamente iniciei desta maneira porque como a própria Bíblia nos relata sobre Raabe, mas a gente vai ver justamente o que aconteceu na vida de Raabe, qual foi a grande transformação que aconteceu na vida desta mulher. E eu também comecei desta maneira, para mais uma vez aqui a gente perceber que a Bíblia, como eu sempre falo Nós na História, não é um livro de pessoas perfeitas, não é um livro onde a gente só encontra, né, personagens com histórias perfeitas. Não, nós encontramos pessoas imperfeitas, pecadoras, pessoas, né, improváveis aos nossos olhos, assim como eu, assim como você, né? E justamente a gente pode ver o que acontece na vida dessas pessoas. Então, Raabe, também é importante nós identificarmos, né, esse contexto histórico, o cenário onde se passa a história de Raabe. Tem mais gente que entrou aí, a Roseli também, seja bem-vinda.
E nessa época, nesse cenário, nesse contexto histórico, estava acontecendo justamente as conquistas do povo de Deus na terra de Canaã. Então, o povo hebreu, que era escravo no Egito, né, foi tirado do Egito por Deus quando levantou Moisés como líder. Então, usado de novo, e vocês vão me dizendo aí como é que tá, que daí eu acabo repetindo aqui, né, quando volta ao normal. Então, esse povo, né, o povo de Deus, o povo, né, os hebreus escolhidos por Deus para se tornarem, né, a nação de Israel, já estava então tomando posse da terra prometida aqui nesse cenário. Eles já tinham, né, conquistado algumas terras. Iam Jericó, estavam planejando a conquista de Jericó, a cidade onde Raabe morava. E para vocês terem uma ideia, as cidades naquela época, elas eram rodeadas, cercadas por muros. Por isso que em algumas passagens da Bíblia a gente, né, lê lá que diz que os muros da cidade, ou os portões e as portas, porque exatamente existiam às vezes, né, portas de entrada, portas de saída, ou um único portão que era aberto durante o dia e fechado de noite, tudo isso para proteção das cidades. Olha aí, minha amiga Sandra também entrou. Sandra, estamos aqui na fé que vai dar tudo certo com essa internet hoje, com esse tempo de chuva, não tá tão legal, mas vai dar tudo certo. Então, essas cidades, elas eram cercadas por, né, um muro com portas, com portões, né, que se abriam durante o dia e se fechavam de noite para proteção dessas cidades. Mas Jericó, em especial, para a gente ter uma noção, não era simplesmente um muro que rodeava essa cidade. Jericó era cercado por uma verdadeira muralha, gente. Para a gente ter uma noção, os muros de Jericó, né, que eu chamo de muralhas de Jericó, eles tinham uma extensão que em cima delas poderiam ser construídas casas, e tinha casas junto a essas muralhas, e passavam carruagens em cima. Então era como se hoje passasse carro, né? Até um carro em cima dessas muralhas. Então, para a gente ter uma noção, né, do que era essa proteção, essa muralha que protegia Jericó. E era essa terra que o povo de Deus então estava planejando. Deus estava dando a estratégia para Josué, então, que agora era o líder do povo, para conquistar em Jericó. Então, nessa estratégia, o Josué enviou para Jericó 2 espiões. Isso acontecia muito, né? Eles enviavam espiões para ir então verificar como é que era a cidade, como é que eles planejariam a conquista, né? Essa batalha, né? Eles na verdade lutavam, né, para conquistar os territórios. Então eu quero também que você note algo. A história nos fala que a casa de Raabe ficava junto dessas muralhas. Eu vou dizer aqui casa, né, a casa de Raabe, para não dizer prostíbulo, tá, gente? Mas era, então, esse lugar onde Raabe, né, trabalhava, ficava junto a essas muralhas. Eu quero que você imagine comigo, gente, e é isso que não são dados que estão ali na Bíblia, né? Eu conto sempre aqui tudo da maneira como está escrito na Bíblia. Algumas outras informações a título de um costume da época, né, que a gente busca em outras fontes. Mas eu gosto sempre, né, assim, de ilustrar, de ficar imaginando, de entrar na história. É isso que eu convido você para fazer. Antigamente não existia celular, comunicação, né, como existe hoje. Agora eu imagino que se esta casa, né, de Raabe ficava junto ali das muralhas de Jericó, então muito provavelmente, né, que muitas informações chegavam até Raabe. A história diz que Raabe era conhecida em Jericó, ela era conhecida até pelo rei. Então, provavelmente homens que chegavam em Jericó passavam pela casa de Raabe. Os próprios, né, homens da cidade de Jericó também passavam ali. E vamos falar assim, bem a real, né? Como hoje existem, né, essas casas, esses prostíbulos, geralmente nesses lugares existem
um bar, né? Existe um lugar onde muitas vezes as pessoas tomam ali a sua bebida, às vezes as pessoas tomam um pouco demais e acabam até falando, né? Conversando um pouco mais. Então vamos imaginar que Raabe ouvia muitas coisas, que nessa casa de Raabe ela acabava, né, conhecendo e ouvindo muitas coisas que estavam acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu. Raabe, ela já estava ouvindo falar do Deus do povo hebreu, de tudo o que o povo hebreu estava vivendo desde a retirada deles do Egito. E na verdade essas notícias, né, também passavam pela casa de Raabe. E todo o povo de Jericó já estava sabendo também dessas notícias. Só que o povo de Jericó, ele estava amedrontado, estava ficando com medo, porque eles ouviram falar que o Deus do povo hebreu tirou eles do Egito, livrou eles das garras de Faraó, que todo o exército de Faraó foi morto lá no Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho. Depois, na hora que o exército foi passar, né, o povo de Deus passou em seco no mar. Mas depois, na hora que o exército de Faraó veio atrás, para ir atrás do povo de Deus, o mar se fechou e matou todo o exército de Faraó. Então, as notícias já haviam chegado, né, ali em Jericó. E o povo estava com medo. Outras conquistas também na própria terra já de Canaã, que esse povo hebreu já havia conseguido, né, outros deuses que eles haviam derrotado. Então, o povo de Jericó estava com medo do Deus do povo de Israel. Porque eu quero também aqui hoje aproveitar que a história de Raabe não é uma história tão extensa e falar para vocês que quando aqui em várias outras histórias e que eu menciono aqui que existia, né, muitas práticas de cultos a deuses pagãos, a muitos, né, deuses, assim, o povo, geralmente esses povos, né, que nem Raabe era cananeia. Então você já ouviu me falar aqui sobre, você já ouviu eu falar aqui sobre os cananeus, os filisteus, os jebuseus, os amorreus, né? Eram povos inimigos, eram esses povos que deveriam ser, né, derrotados, mortos, e os territórios onde eles ocupavam deveriam ser conquistados. E esses povos, eles, quando a gente fala aqui de práticas pagãs, eles idolatravam muitas coisas. Era Deus Sol, Deus Lua, Deus Terra. Eles erguiam um poste, resolviam adorar um Deus. E dentro dessas práticas, desses cultos pagãos, que desonrava e realmente desagradava o próprio Deus, eles também faziam algumas práticas com prostitutas, sim, usando de pornografia. E é lamentável, né? A gente até assim não gosta muito de falar sobre isso, mas era o que acontecia. Quando você ler na Bíblia alguma expressão que fala de prostitutas cultuais, eram exatamente mulheres usadas em rituais, nesses cultos pagãos com pornografia. Então, imagina, isso desagradava muito a Deus. E eu quero dizer isso para vocês, e como eu sempre falo que a Bíblia é um livro atual, infelizmente, nos dias de hoje, nós sabemos que muitas dessas práticas ainda existem. Sim, existem práticas de rituais satânicos, onde não só são envolvidos, às vezes, derramamento de sangue de animais, mas até de crianças inocentes. Infelizmente, é com muita tristeza que eu falo isso aqui, mas a gente sabe que isso existe. E eram essas práticas que existiam naquele tempo. Isso desagradava muito a Deus, né? Então, o povo de Deus vinha, né, justamente para derrotar esses povos. E aí existia essa disputa, né? O Deus do povo cananeu é melhor do que o Deus do povo, né, de Israel. E na verdade, então, Deus estava dando para Josué uma estratégia de como eles iam conseguir entrar, conquistar Jericó. E Raabe estava ouvindo falar sobre o Deus do povo hebreu e tudo que Deus tinha feito para eles. E enquanto seu povo, o povo de Jericó, estava com medo, Raabe, na verdade, ela estava crendo, estava sendo gerado nessa mulher fé de ela ouvir falar do Deus do povo de Israel.
E ela então, quando os espias chegaram na cidade, passaram também na sua casa, né, para obter informações. E o rei ficou sabendo que os espias estavam ali, e os soldados do rei, quando chegaram na casa de Raabe foi muito rápida, mulher, né, gente? Ela escondeu os espias na sua casa. Se Raabe fosse descoberta, né, ela escondendo os espias, com certeza seriam mortos os espias, e ela estava colocando a própria vida dela em risco. Isso seria considerado uma traição, né, de Raabe com o seu próprio povo. Mas ela conseguiu enganar, sim, os soldados do rei. Ela disse que os homens passaram por ali, mas ela não sabia de onde eles tinham vindo, e que provavelmente antes de se fechar, né, de fechar as portas da cidade de noite, eles tinham ido embora. Então era para eles correr, né, que talvez ainda daria tempo de alcançá-los. Raabe foi muito esperta. Então Raabe escondeu esses espias, esses 2 espias enviados por Josué, para então, né, sondar a cidade de Jericó. E o texto ali no capítulo 2 de Josué nos diz que de noite, quando já estavam todos em segurança, Raabe, que havia escondido esses 2 espias no terraço da sua casa, ela foi até os espias. E aqui é incrível o diálogo que Raabe tem com esses 2 espias. Raabe diz para eles assim, ó: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe estava declarando, né, que ela sabia que Deus já tinha dado aquela terra para eles e que não havia outro Deus acima da terra e debaixo do céu como o Deus deles. Uau, gente, Raabe aqui, na verdade, ela está declarando, né? Ela está já proferindo a sua própria fé nesse Deus também, né? No mesmo Deus dos espias. E ao ponto de que ela colocou a sua própria vida em risco. Então a gente vê aqui, nesse momento, que Raabe estava ouvindo falar desse Deus. Ela não viu o que o povo tinha vivido, os milagres que eles já tinham vivido. Ela ouviu falar, mas ela creu. Ela simplesmente creu. E a sua fé levou ela, então, a colocar em risco a sua própria vida. Mas ela, sim, escondeu esses espias. Ela declarou a sua fé. E ela fez um pedido para esses espias. Ela pediu que, assim como ela ajudou a poupar a vida deles, que quando eles viessem, então, tomar Jericó, guerrear em Jericó, que eles poupassem a vida dela e também, gente, a vida da sua família. E essa parte para mim também é sensacional, porque Raabe, com certeza, não tinha uma profissão na época, né, que gerasse muito orgulho para sua família. Mas o texto é muito claro quando ela pede uma proteção para ela, para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e para suas irmãs. Ou seja, né, a salvação que poderia chegar para a vida dela, ela também queria que chegasse para a vida da sua família. Então ela desceu aqueles espiões, né, por uma janela. Ela deu toda a instrução aonde eles deveriam ir, o caminho que eles deveriam seguir, aonde eles deveriam ficar 3 dias até aqueles soldados retornarem e eles não forem pegos, né? Ela é muito esperta, estrategista. E realmente esses 2 espiões fizeram o que Raabe instruiu e eles conseguiram voltar e chegar até Josué. Contaram tudo para Josué e então quando eles vieram tomar Jericó. E agora eu vou contar para vocês bem rapidamente a estratégia que Deus deu para o povo, então, rodear toda a cidade de Jericó. Vocês imaginem a cena, todo o povo hebreu, e Deus mandou que colocassem 7 homens, cada um com uma trombeta na frente. Em seguida, a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança representava a presença de Deus, e depois todo o povo. Eles marcharam ao redor daquelas muralhas de Jericó por 6 dias. Em cada dia, eles deram uma volta ao redor das muralhas. No 7º dia, diz a história que era para eles darem 7 voltas ao redor das muralhas. E foi o que eles fizeram. E na 7ª volta, no final da 7ª volta, então aqueles homens com as trombetas
deveriam tocar as trombetas e o povo deveria gritar, dar um brado. Gente, parece assim uma estratégia, né, maluca, mas o nosso Deus é assim mesmo, né? E foi exatamente o que o povo fez, e exatamente quando as trombetas foram tocadas e o povo bradou, o povo gritou, depois da 7ª volta que eles deram, obedecendo tudo como Deus, né, tinha dado a estratégia para Josué, aquelas muralhas foram ao chão, as muralhas de Jericó caíram ao chão. É claro que antes disso acontecer, aqueles espias então avistaram a casa de Raabe, porque eles tinham combinado um sinal com Raabe. O sinal é de que então eles poupariam a vida dela e de todos os parentes que ela colocasse dentro da sua casa. E o sinal seria que ela colocaria uma corda vermelha na janela. Na mesma janela que ela desceu os espias para ajudá-los a fugir, ela colocaria uma corda vermelha, como sinal de que ali era sua casa, né, para eles relembrarem e para eles então salvarem ela. E antes dos muros de Jericó, realmente de tudo que eu contei há pouco acontecer, esses 2 espias, está lá na história, no texto da Bíblia, que eles foram, né, então até a janela que tinha o cordão vermelho e eles salvaram Raabe, toda a sua família, levaram para fora da cidade, no acampamento dos israelitas. E aqui, gente, eu imagino, talvez você aí, né, já imaginou como eu, que toda vez que Raabe via aquela corda vermelha na sua janela, ela sabia que aquela corda simbolizava para ela a salvação da vida dela e da sua família. Agora eu quero que vocês imaginem uma coisa, enquanto os espiões estavam voltando, né, para falar com Josué, levar as informações, Raabe precisava ir convencer a sua família. Imagina Raabe chegando na casa do pai dela, da mãe, convencendo os irmãos, olha, vocês precisam ficar lá em casa, para que a gente possa se salvar. E eu imagino que ela tentou avisar até muito mais parentes, mas com certeza, em algum momento, algum deles pode ter dito para ela, você, Raabe, você vai dizer que vai conseguir nos salvar, nos livrar da morte, ainda mais que eles já estavam, né, todos amedrontados. Com certeza ela não era uma pessoa que causava orgulho, que tivesse muita credibilidade na família pela sua profissão. Mas Raabe, diz a história, que o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estavam com ela na casa dela quando os espiões chegaram e salvaram a todos. E aqui eu quero dizer para vocês, né? Essa corda vermelha, a salvação de Raabe, ela tem um símbolo aí, né? Um significado muito lindo, que Deus, né, se encarregou de nisso tudo, mais uma vez, através da história de Raabe, dessa personagem, nos lembrar, né, nos simbolizar, né, o sangue do seu próprio Filho Jesus, que um dia morreu por nós para nos salvar. É lindo, com certeza, essa história, e a Bíblia é perfeita, não existe contradição nenhuma na Bíblia, né? Muito pelo contrário, a gente só precisa entender, montar as peças do quebra-cabeça, e aqui está mais uma vez Deus, né? Fazendo então assim uma menção ao seu próprio Filho Jesus, que verteria o seu próprio sangue para morrer por nós e nos dar salvação. Raabe tem essa linda história, e se nós parássemos por aqui, imagino que você está pensando, que história linda, e acabou. Não, gente, eu vou contar um pouquinho mais para vocês de coisas maravilhosas que ainda aconteceram na vida de Raabe. Já teve outros personagens que eu chegava num determinado momento da história e dizia para vocês, né, a história seria linda, maravilhosa se acabasse aqui, só que não. Mas Raabe, eu só tenho mais boas notícias para dar para vocês a respeito de Raabe. Eu quero que alguém me escreva aí se tá tudo bem na transmissão. Eu vi que a Clema entrou. Ai, que honra, pastora Maria. De novo. Raabe ficou vivendo com a sua família junto com os israelitas. E ela se casou com um israelita que se chamava Salmão, da tribo de Judá. Raabe foi mãe de Boaz. E quem aí lê a Bíblia já vai identificar quem foi Boaz. Boaz se casou com Ruth.
E Ruth, ela gerou Obed. E Jessé foi o pai de Davi, nada mais nada menos do que o rei Davi. Ou seja, gente, eu convido vocês para lerem no livro de Mateus, no capítulo 1, todo o capítulo 1 de Mateus, ele traz a genealogia de Jesus. E nos versículos 5 e 6, nós ali encontramos essa menção de Raabe, mãe de Boaz. Gente, Raabe entrou para a genealogia de Jesus, nosso Salvador. Então isso é incrível, é maravilhoso o que Deus fez na vida dessa mulher. Eu não vou aqui falar muito quem foi Boaz, quem foi Ruth, porque são personagens incríveis que eu ainda quero contar aqui no Nós na História também. Mas Raabe, ela é mãe de Boaz. Ela entrou para a descendência de Davi, né, da descendência que é ancestral do próprio Jesus Cristo. Também no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos, né, a famosa menção, né, aos heróis da fé, conhecida também um capítulo como a galeria dos heróis da fé. E ali, nessa galeria dos heróis da fé, quem é que nós encontramos? Raabe. No capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 31, também Raabe é mencionada, porque pela sua fé ela creu no Deus daqueles espias e daqueles espiões, né? E ela salvou a vida daqueles espiões. Por fé, ela não viveu junto com aquele povo, ela não viu os feitos de Deus na vida daquele povo, mas ela creu de ouvir falar. E a fé de Raabe fez ela ser mencionada. E, gente, ainda hoje eu estava lendo no livro ali de Hebreus, do capítulo 11, e eu procurei destacar, né, todos os nomes dos heróis da fé, e eu vi o nome de só duas mulheres, hein? Sara, que nós já mencionamos aqui no Nós na História, e Raabe. Que honra, hein? Que mulher poderosa. Quem tá aqui dizendo a Tere entrou, a Marli Radeski entrou, amém, passo para você também, Marli. Então, e mais uma coisa que eu tenho para contar para vocês de Raabe. Raabe também é mencionada no livro de Tiago, seguinte do livro de Hebreus, no livro de Tiago, no capítulo 2 e no verso 25. Tiago ali está fazendo uma menção à fé e obras. Ele diz até numa passagem, né, que a fé sem obras é morta, né? Então ali existe uma passagem que fala justamente, ele também menciona a fé de Raabe e claro, né, ela teve fé, mas ela também agiu, mesmo ela colocou a própria vida dela em risco para salvar aqueles espiões, mas ela escondeu aqueles espiões, né? Ela teve fé e ao mesmo tempo ela agiu de alguma maneira como ela pôde para ajudar aqueles espiões, né? Para ajudar, na verdade, o povo todo de Israel. Então é incrível aqui a história de Raabe. Eu quero dizer então para vocês, para nós finalizar, eu não faço nem ideia que horas são, né? Eu quero aqui finalizar dizendo que a história de Raabe destaca a disposição de Deus de usar pessoas imperfeitas e pecadoras na realização de seus propósitos santos e grandiosos. E também Raabe é um exemplo de fé genuína. E eu quero dizer para vocês, quem está aqui nos ouvindo, eu sei que tem pessoas aqui que são acostumadas a ler a Bíblia, talvez tem pessoas que estão conhecendo Nós na História, que querem se desafiar a ler e entender a Bíblia. E eu falo sempre que esses personagens têm tudo a ver com as nossas vidas. Então eu quero dizer que para quem se identificou aqui com a vida de Raabe nessa noite, né? De certa forma, todos nós hoje, a gente não viveu naquela época nos feitos de Deus, nos feitos de Jesus, mas nós cremos por fé, nós cremos no plano de salvação de Deus, que enviou o seu filho Jesus, né? A salvação de Raabe naquela corda vermelha, simbolizando a nossa salvação através do filho Jesus. Nós não vemos, nós não vivemos naquele cenário histórico, mas nós cremos, né, em todos os feitos de Jesus aqui na terra e que a nossa salvação e o nosso caminho, né, para chegarmos até Deus é através de Jesus.
Dessa mesma forma, né, que nós tenhamos essa fé de Raabe. E que por mais que seja, né, a nossa situação de imperfeitos, de pecadores, olha aí a transformação na vida de Raabe é a mesma transformação que Deus pode fazer na minha e na tua vida. E talvez eu também quero dizer, para nós finalizar, se você pode se identificar talvez com alguém da família de Raabe, né? Alguém, se você aí tem algum parente, né? Imaginem Raabe chegando na casa dela, falando para o pai, para a mãe, para os irmãos, e com certeza ela quis avisar o maior número de parentes que ela pôde, né? Que algo estava acontecendo, que Deus, né, poderia livrá-los da morte, que Jericó seria tomada, mas que os espias tinham estado na casa dela. Então eu quero dizer que se talvez você, né, tem alguém da tua família, aquela pessoa que era improvável, aquela pessoa que só deu trabalho na família, daqui a pouco ela tá chegando para você e dizer, hoje eu tenho minha vida transformada, eu sou uma outra pessoa e quero te fazer um convite especial, venha conhecer esse Deus que eu conheci. E talvez você está sendo resistente, você não está acreditando, como a família de Raabe não acreditou nela, você não está acreditando. Não dê, né, dê ouvidos a essa pessoa, né, e abra o seu coração, aceite o seu convite, tenha, viva uma transformação na sua vida, como foi a transformação de Raabe, e que essa pode estar sendo, né, a grande oportunidade que Deus está dando para a tua vida hoje. E eu agradeço aí, né, todo mundo que ficou até agora. Eu quero dar um oi também aqui pro Valentina, pro Vinícius, o Vini, filho da Sandra, que honra receber esse povo aqui hoje. Eu amo demais a tua família, viu, Vini? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não consigo nem encerrar, gente. Voltou, eu acho. Eu tô tentando encerrar, mas tá travado que eu não consigo nem encerrar, gente. Agora eu vou conseguir. Um beijo pra vocês, até semana que vem.